Olá, pessoal. Então, vamos hoje falar sobre o último capítulo da seção 4 do Capital, que é a seção sobre a mais-valia relativa, né? Vamos falar hoje sobre o capítulo 13, cujo título, deixa eu compartilhar aqui o slide com vocês. O título dele é A Maquinaria e Grande Indústria, tá? Então, esse é o último capítulo para a gente consolidar a ideia que a gente vem desenvolvendo desde o capítulo 10, na verdade, né? Mostrando como é que a produção artesanal se transformou em produção propriamente capitalista, e como é que os elementos econômicos que foram surgindo em razão da cooperação, em razão da divisão do trabalho, e agora em razão da maquinaria, possibilitaram a produção da mais-valia pela via relativa. Ela vai surgindo lá com a cooperação e se consolida efetivamente aqui na fase de maior introdução de máquinas, né, conhecida aí como Revolução Industrial. Então, notem que eu coloquei, aqui eu não coloquei data, bom, mas enfim, eu tinha datado mais ou menos, pessoal, sempre lembrando que essas datas são, assim, grandes números para que a gente se localize na história. Então, a cooperação, ela começa a acontecer mais ou menos a partir de 1500 até mais ou menos 1050, ou 1550, onde ela permanece, mas aparece aí um elemento mais importante, que é a divisão do trabalho, sendo introduzido ou sendo aprofundado em alguns ramos, né? E, finalmente, agora, a partir de 1750, a gente tem a conhecida Revolução Industrial e, portanto, uma generalização, né, da introdução das máquinas no processo produtivo, e é esse efeito que nós vamos ver neste capítulo, certo? Este capítulo, mais do que todos os outros, pessoal, o Marx faz grandes discussões históricas, tá, sobre a maquinaria, e uma discussão técnica também bastante detalhada sobre a maquinaria. A gente vai tentar se concentrar, como eu fiz nas outras videoaulas, nos efeitos econômicos, né, da maquinaria sobre a força de trabalho e sobre todo o processo, de modo que ela venha a trazer a mais-valia pela via relativa. Então, esse capítulo, ele é grande, ele está dividido em 10 partes, tá? Mas a parte que mais nos interessa, a parte na qual a gente vai concentrar essa aula, é a parte 3, tá? As demais são partes onde o Marx faz discussões ou técnicas sobre a maquinaria ou históricas, tá? Então, eu vou pincelar coisas aí que ele vai falando ao longo do capítulo, pessoal, que eu acho que são bastante importantes. Então, a primeira coisa, eu acho que lá logo no início do capítulo ele vai mencionar isso daqui, né? Na verdade, ele cita alguém, que agora eu não lembro o nome, mas a ideia é a seguinte, né? A finalidade da maquinaria não é aliviar a labuta diária do ser humano. Nunca foi, né? No capitalismo, obviamente. A finalidade da maquinaria, das máquinas no capitalismo, é aumentar a produção, aumentar a produtividade e, portanto, aumentar o excedente produzido e possível de ser apropriado pelo dono do capital, né? Então, a finalidade da maquinaria é, sim, baratear mercadorias, encurtando o tempo de trabalho necessário e aumentando o trabalho excedente. Lembre que como é que esse fenômeno acontece, né? Pessoal, a gente viu lá no capítulo 10. Como é que é possível encurtar o tempo de trabalho necessário de modo que haja uma redistribuição do valor dentro de uma jornada fixa entre trabalho necessário e trabalho excedente. Então, é todo aquele mecanismo que a gente viu da mais-valia extra que se transforma em mais-valia relativa do capitalista coletivo, né? Então, a maquinaria é, portanto, produção de mais-valia, e produção de mais-valia pela via relativa, certo? Aqui o Marx também coloca umas coisas interessantes para a gente comparar as duas fases da produção capitalista, né? Então, ele vai dizer o seguinte, na manufatura, a revolução no modo de produzir foi a partir do trabalho. Então, como assim a partir do trabalho? A partir da organização do trabalho, né? Então, lá na cooperação, eu reorganizo o trabalho de uma nova forma. Antes ele era organizado nas oficinas feudais, né? De forma isolada, né? Cada mestre artesão dentro da sua oficina, isoladamente. Agora eu reorganizo o trabalho, reunindo vários trabalhadores ao mesmo tempo. E isso traz todos aqueles efeitos que nós vimos de aumento da produtividade e, portanto, de aumento da mais-valia pela via relativa. Com a divisão do trabalho é a mesma coisa, né? A divisão do trabalho vem fazer uma revolução na produtividade por meio da organização do trabalho, né? De novo, um trabalho que era complexo, agora eu particiono ele em diversas etapas, de modo que
vários trabalhadores fazem, cada um deles, essas etapas, e isso permite o aumento da produtividade do trabalho. Então, veja que na manufatura, a revolução da produtividade do trabalho se deu sempre com base no trabalho, na sua organização, na sua forma de organizar. Na grande indústria, a revolução no modo de produzir, ela se dá a partir do meio de trabalho, portanto, a partir da máquina, né? O que vem revolucionar a produtividade do trabalho na grande indústria é exatamente a introdução das máquinas no processo produtivo. Veja, quando eu falo introdução, fica parecendo que até então nunca tinham usado máquinas no processo produtivo. Cuidado, não é isso, né, pessoal? É a forma de produzir se torna generalizada. Esta forma de produzir a partir de máquinas se torna generalizada. Então, isso é o que dá, isso é o que marca, né, o início da grande indústria, certo? Então, nesse sentido, o aumento da produtividade conseguido com a manufatura nada custa ao capital, né? Mas o aumento da produtividade conseguido pela maquinaria, ele tem um custo, né? Que é expresso pelo valor do capital fixo. Mas também esse capital fixo é recuperado no valor da mercadoria, via depreciação, certo? Então, também, neste sentido, poderíamos dizer que o aumento da produtividade permitido pelas máquinas também nada custa ao capital. Nada custa ao capital, por quê? Porque ele é recuperado no preço da mercadoria, né? Custa no sentido de que o capitalista precisa ter acumulado previamente uma quantidade de dinheiro para comprar novas máquinas. Mas essa quantidade de dinheiro é sempre recuperada, né? Com a venda da mercadoria. Bom, e aí eu mencionei para vocês que ele faz uma discussão bastante técnica sobre a maquinaria, né, pessoal? Quem tiver interesse, eu acho que quem tem mais formação assim na parte de engenharia da produção, essa discussão que o Marx faz é bem interessante. Mas aqui eu resumi bastante o que ele faz, só para a gente mostrar quais são as partes da maquinaria, né? O Marx vai dizer que uma maquinaria vai ter 3 partes. A máquina motriz, ou seja, a fonte de força. Pode ser o próprio ser humano, né? Mas a máquina motriz foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, a máquina vapor, calórica, eletromagnética, enfim, né? Vários tipos de força motriz, de fonte de força, foram se desenvolvendo ao longo do tempo. A segunda parte bem importante é o mecanismo de transmissão. Então, toda aquela coisa que a gente aprende em física, né? Conjunto de roldanas, de correias, mecanismos de transmissão, enfim. Isso aí é importante porque um instrumento simples não tem todo esse mecanismo de transmissão, né? Quando o trabalhador utiliza um instrumento simples, né? Ele mesmo é que está ali com a sua própria força motriz, produzindo esse mecanismo de transmissão no instrumento, né? Na maquinaria, não. Na maquinaria é uma parte específica da maquinaria, toda essa parte complexa que permite a transmissão do movimento que é gerado, da força que é gerada pela máquina motriz para o que a gente vai chamar ali de máquina-ferramenta, né? Então, a máquina-ferramenta é a terceira parte da maquinaria, né? O Marx vai dizer que é o mecanismo ao qual se acopla um grande número de ferramentas, antes nas mãos dos trabalhadores, para se apoderar do objeto de trabalho e modificá-lo de acordo com certa finalidade. Então, veja, a máquina-ferramenta ela só é possível, como nós dissemos, né? Porque o trabalho foi simplificado, os instrumentos de trabalho utilizados pelo trabalhador também foram simplificados, e aí você consegue mecanizar, você consegue acoplá-los num único mecanismo, né? De modo que ele substitua o trabalhador naquilo que o trabalhador antes fazia, né? Então, essas seriam as partes componentes da maquinaria. A discussão que o Marx faz é bem detalhada, né? Quem tiver interesse pode se apropriar melhor disso. O que eu coloquei aqui sobre máquina-ferramenta? Deixa eu ver. O surgimento da máquina-ferramenta só foi possível porque a divisão do trabalho na fase da manufatura levou ao extremo a simplificação das tarefas. Já mencionei isso, né? É a ideia de que a fase da manufatura onde a divisão do trabalho se desenvolveu, ela forma a base material da própria grande indústria, né? Da própria introdução da maquinaria no processo produtivo. Bom, ele vai fazer, tal como ele faz lá no capítulo da divisão do trabalho, onde ele analisa a dupla origem da manufatura, aqui ele está analisando as 2 formas de maquinaria, né? Então, ele vai dizer que tem uma forma de maquinaria que é a cooperação de muitas máquinas, né? Então, a cooperação de muitas máquinas de uma mesma espécie, ou seja, a máquina realiza todas as operações que um trabalhador ou vários trabalhadores faziam, consolidando a passagem da manufatura para a grande indústria. Então, exemplos, né? O tear mecânico executa operações muito variadas, substituindo o teor manual, que era em si uma atividade bastante complexa.
Vale muito a pena, eu dei uma pesquisada no YouTube, né? Tem vários vídeos mostrando como é que funciona um tear manual e como é que funciona um tear mecânico. Vale bem a pena a gente, muito a pena a gente olhar isso daí para concretizar isso daqui que o Marcos está dizendo, tá? Máquina de fazer envelopes, também a máquina de fazer envelopes é a cooperação de muitas máquinas, né? Ela realiza de uma só vez a atividade do dobrador do papel, do colador, do dobrador da aba, enfim. Hoje nem utilizamos tanto envelope, né? Mas enfim, naquela época era muito mais comum. Notar a subordinação do trabalho ao capital. Qual é agora o papel do trabalho no processo de produção? Bom, então veja que lá na manufatura, a manufatura já produzia aí um mecanismo, né, cujos órgãos são os próprios seres humanos. Então aqui isso fica muito mais evidente, porque a maquinaria funciona de tal modo que os trabalhadores passam a ser os acessórios daquele mecanismo, né? E a outra forma da maquinaria, que o Marx vai dizer, é um sistema de máquinas, né? Cada conjunto de máquinas executa uma tarefa diferente e é uma espécie de divisão do trabalho entre as máquinas, né? Esse sistema de máquinas é mais viável na automação industrial. Com a produção de máquinas por meio de máquinas, né? A indústria de base, a indústria pesada, a indústria de meios de produção, né? O capital se torna tecnicamente independente da força de trabalho. O capital começa a caminhar com seus próprios pés, né? Então, aqui também o Marx faz uma bela discussão técnica sobre essas formas, né, que eu resumi bem rapidamente nessas duas formas de maquinaria. E aí eu vou entrar onde mais me interessa e me chama a atenção do capítulo, que é o item 3 do capítulo, né? No item 3 desse capítulo, nós temos 3 subitens, que é a apropriação de forças de trabalho suplementares pelo capital, o prolongamento da jornada de trabalho e a intensificação do trabalho. Esses 3 itens, então, são os efeitos que a produção mecanizada produz sobre a força de trabalho, né? E, portanto, sobre a produção da mais-valia pela via relativa. Então, vamos dar uma olhadinha em cada um deles. Esse primeiro item, o item A, é bem interessante, pessoal, bem importante, principalmente para quem tem interesse na temática do trabalho reprodutivo. Eu acho que dá muitos insights aí para a gente discutir essa temática. Bom, enfim, a gente pode discutir isso em algum momento. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é como é que a produção mecanizada traz um efeito importante sobre a força de trabalho do ponto de vista da apropriação de forças suplementares. Que forças suplementares são essas que o Marx está falando? Ele está falando do trabalho feminino e do trabalho infantil, né? Então ele vai dizer o seguinte: a maquinaria torna a força muscular dispensável. Claro, porque a maquinaria torna o trabalho mais fácil, né? Portanto, ela permite a utilização de força de trabalho sem força muscular, ou seja, do trabalho feminino e do trabalho infantil, né? O valor da força de trabalho, que antes era determinado, lembrem lá no capítulo 4, né, no capítulo cujo o título é A Transformação do Dinheiro em Capital. Lá o Marx explica um pouquinho sobre o valor da força de trabalho. E lá o Marx dizia que o valor da força de trabalho era determinado pelo tempo de trabalho necessário para a manutenção do trabalhador individual e de sua família, né? Isso é bem importante, porque agora o Marx vai mostrar que a introdução da maquinaria, né, a generalização da forma de produção com a maquinaria vai trazer um efeito importante sobre o valor da força de trabalho, porque ele desvaloriza a força de trabalho individual, né? Como é que isso acontece? Eu coloquei um exemplo aqui. Esse exemplo, na verdade, pessoal, eu peguei das aulas do professor Klaus, tá? Não é um exemplo original meu, mas é muito útil para entender o que o Marx está falando. O Marx está falando o seguinte: se eu não me engano, isso aqui é até uma citação dele. A maquinaria, ao lançar todos os membros da família do trabalhador no mercado de trabalho, reparte o valor da força de trabalho do homem por toda a sua família, forçando uma desvalorização do valor da força de trabalho devido ao aumento da concorrência. Uma desvalorização, eu diria mais do salário do que do valor da força de trabalho. Então, aqui é onde a gente está, na coluna onde eu estou mostrando aqui, deixa eu ver se eu aponto com o mouse, onde eu estou mostrando o N de tempo de trabalho necessário, o mais correto é a gente entender isso daqui como sendo o salário efetivamente pago, né? Porque o valor da força de trabalho em si, ele se mantém, né? É o valor da força de trabalho familiar, né? Então, a gente dá um exemplo aqui. Antes da maquinaria, vamos supor que vamos supor que a mulher e a criança não trabalhavam, ficavam em casa, tá? Realizando trabalho doméstico, por exemplo. Então, antes da maquinaria, o homem suponha que a jornada de trabalho dele de 12 horas era dividida ao meio, de modo que
este homem precisava, para reproduzir a si e a sua própria família, 6 horas de trabalho. E as outras 6 horas restantes eram apropriadas como mais-valia, né? A maquinaria vem facilitar o trabalho, tornar dispensável a força muscular, então as mulheres e as crianças começam a entrar no processo produtivo. O que acontece? Acontece que as mulheres e crianças entrando no processo produtivo representam um aumento da força de trabalho, um aumento da oferta de força de trabalho. Portanto, é óbvio que se a oferta de força de trabalho está aumentando e a demanda está mais ou menos mantida, o que vai ocorrer é uma redução do salário pago, né? E, de fato, isso ocorria. A força de trabalho masculina era paga à força de trabalho masculina um salário maior, né? Toda a discussão histórica que o Marx faz no capítulo da jornada de trabalho mostra isso, e aqui ele também discute um pouco isso. Então, o homem sempre teve uma força de trabalho que recebia um salário maior, e a mulher um salário um pouco menor, e a criança menor ainda. Então, aqui o exemplo que o Klaus está dando é um exemplo onde mantém-se ali o salário familiar em 6 horas, né? Mas o Marx, no texto, ele diz assim, pode ser até que o salário familiar aumente, né? Mas o que aumenta mais é a extração do trabalho excedente. Então, aqui é um exemplo para mostrar como é que aumenta a extração do trabalho excedente. Então, imagine que o valor da força de trabalho, depois como antes, continua sendo 6 horas. Esta família precisa de 6 horas de trabalho numa jornada para reproduzir o seu próprio valor. Agora, com a maquinaria e com a redução do salário individual dos trabalhadores, ocorre que o homem passa a receber 3 de salário, a mulher 2 de salário e a criança 1 de salário. Então, no total, somando tudo, a família continua recebendo 6 de salário, né? Mas cada uma dessas forças de trabalho são forças de trabalho adicionais. Portanto, elas oferecem uma parte da jornada excedente adicional. De modo que antes o homem trabalhando 12 horas e retendo para ele 6 horas como tempo de trabalho necessário, ele oferecia para o capitalista um excedente de 6 horas. Agora, com a família inteira no mercado de trabalho, eles oferecem para o capitalista, eles recebem do capitalista as mesmas 6 horas, mas eles oferecem para o capitalista agora 3 jornadas de 6 horas como tempo de trabalho excedente, né? E notem aqui que a gente colocou até um exemplo com as jornadas diferenciadas, né, determinadas por lei. A jornada do homem é maior, a jornada da mulher um pouco menor e da criança um pouco menor. Então, o primeiro efeito que o Marx observa da maquinaria sobre a força de trabalho é essa desvalorização relativa do salário da força de trabalho, né? Se antes a força de trabalho masculina trabalhava e recebia o suficiente para fazer face ao valor da força de trabalho familiar, agora, com a família toda no mercado de trabalho, eles continuam recebendo, supostamente, o valor para a reprodução da força de trabalho familiar, mas agora eles ofertam 3 jornadas de trabalho extra, 3 jornadas de trabalho cuja o trabalho excedente fica triplicado, né? Então, esse é o primeiro efeito aí que a maquinaria causa sobre a força de trabalho. O segundo efeito que o Marx chama atenção é o prolongamento da jornada de trabalho. É muito curioso que a maquinaria, ao reduzir o tempo de trabalho necessário para produzir uma mercadoria, ao mesmo tempo exige dos trabalhadores uma jornada maior. Então, o que a maquinaria faz? A maquinaria substitui alguns trabalhadores, certo? E isso, o que está acontecendo? Para compensar essa redução da massa de trabalhadores, porque é a massa de trabalhadores que oferece uma quantidade de mais-valia maior, para compensar essa redução no número de trabalhadores, aqueles que permaneceram empregados têm as suas jornadas prolongadas. E do ponto de vista técnico, isso tem uma justificativa, né? A utilização da maquinaria ela impõe uma necessidade técnica de prolongamento da jornada de trabalho, por quê? Porque a máquina precisa ser utilizada sempre de forma ótima. Então, imagine uma máquina que pode ser utilizada 24 horas por dia. É desvantajoso para o capitalista comprar essa máquina, introduzir ela no processo produtivo, mas ela só pode ser utilizada 12 horas, porque a jornada do trabalhador é 12 horas, né? Então, o que acontece? É preciso prolongar a jornada de trabalho desse trabalhador, para que ele utilize essa máquina de forma ótima. Depois, com todo o conflito causado entre capital e trabalho, em razão
dessa exigência de prolongamento da jornada de trabalho, foram, aos poucos, a legislação foi obrigando o capital a criar, por exemplo, os turnos de trabalho, né? Mas a ideia é essa, a ideia é que se a máquina pode trabalhar por 24 horas, o capital vai querer colocar ela em funcionamento por 24 horas. E isso impõe um prolongamento da jornada de trabalho daqueles que permaneceram empregados. Então, essa é uma primeira coisa, né? A questão do retorno do capital fixo. Quanto mais tempo a máquina é utilizada, mais rápido o retorno do investimento inicial vai voltar. A segunda coisa é em relação ao desgaste moral do capital fixo, né? A tendência do capital, né, a utilizar a máquina sempre de forma ótima, né, para retirar dela tudo que é preciso, tudo que é possível, né, tem a ver também com o fato de que existe a depreciação moral, né? É preciso desgastá-la de forma ótima, naturalmente, o mais rápido possível, de modo que se novas máquinas surgirem aí com uma maior produtividade, a perda desse capitalista é menor, né? Então, quanto maior a jornada de trabalho, menor o custo relativo do capital fixo. São as leis trabalhistas aí que resultaram desse conflito entre capital e trabalho, é que vieram criar coisas como os turnos de trabalho, né? A regulamentação mais rígida da própria jornada de trabalho e etc. Um terceiro elemento aí que o Marx cita como um efeito da maquinaria sobre a força de trabalho é a intensificação do trabalho, né? Então, com a limitação legal da jornada, o fenômeno compensatório da intensificação do trabalho dentro da jornada legal toma maior importância. Não que a intensificação não existisse até então, né? O capitalista, sempre que pode, ele vai forçar o trabalhador a dar a ele, né, a maior quantidade de trabalho possível. Mas a limitação da jornada traz isso como uma necessidade do capital, né? Então, como é que a maquinaria faz com que o trabalhador trabalhe de forma mais intensa? Então, é só a gente lembrar do filme lá do Charlie Chaplin. O gerente da produção lá regulava o ritmo da esteira de produção, né? Então, você aumenta o ritmo da esteira ou você diminui. Então, você aumenta o ritmo da esteira, você obriga o trabalhador a trabalhar mais rápido. Então, lá no filme, você via o Charles Chaplin se complicando todo com aquela peça, porque ele precisava fazer as coisas muito mais rápido, porque a função dele era para apertar um parafuso, e a próxima etapa era que essa peça com o parafuso apertado fosse para um próximo trabalhador que realizaria outra atividade. Então, determinar o ritmo que a maquinaria trabalha vai necessariamente impor, né, imprimir ao trabalhador um certo ritmo de trabalho. Então, se o capitalista quer aumentar esse ritmo de trabalho, ele vai fazer isso a partir desse ajuste da máquina, né? Então, a maquinaria impõe o ritmo de trabalho e o trabalhador tem que se ajustar a esse ritmo intensificado de trabalho. Uma jornada menor, né, só que mais intensa, produz mais valor e, portanto, ela equivale a uma jornada maior com o dispêndio de força de trabalho normal, né? Então, tanto o prolongamento de força de trabalho, prolongamento da jornada de trabalho, quanto a intensificação do trabalho podem ser entendidos como a criação da mais-valia pela via absoluta, tá? Então, se você imaginar uma jornada de trabalho reduzida, mas cuja jornada a gente poderia até grifar ela mais forte, né, para mostrar que nesta jornada se realiza trabalho mais intenso, então ali está se produzindo mais valor. O mesmo que numa jornada prolongada, mas com intensidade normal do trabalho sendo despendida. Então, nesta jornada prolongada também está se produzindo mais valor. Então, equivalem esses dois fenômenos à produção da mais-valia pela via absoluta. Agora, a generalização da jornada menor, né, com a intensificação do trabalho e com a introdução das máquinas, ocorre dois fenômenos aí, né? O trabalhador está produzindo mais valor em razão da intensificação do trabalho e, ao mesmo tempo, a produtividade do trabalho está aumentando. Como a produtividade do trabalho está aumentando, então está ocorrendo uma redução do valor unitário das mercadorias, portanto, um barateamento dessa quantidade enorme de mercadorias que agora consegue ser produzida, né? Então, ao acontecer isso, né, ao acontecer esse barateamento das mercadorias, se isso acontece nos ramos que produzem as mercadorias consumidas pelos trabalhadores, nós temos o fenômeno da mais-valia pela via relativa, certo?
Subsunção do trabalho ao capital. Pessoal, neste capítulo, o Marx não apresenta exatamente essas expressões. Ele vai fazer isso no capítulo seguinte, no capítulo 14, cujo título do capítulo é a mais-valia relativa e a mais-valia absoluta. Mas ele fala desse processo, né? Embora ele não use exatamente as expressões. Então, o Marx vai ter esses dois termos, né? A subsunção formal. Por subsunção, vocês podem também, às vezes, a tradução vem como subordinação, tá? Então, a subsunção formal e a subsunção real do trabalho ao capital. O que significa isso, pessoal? O Marx vai dizer que a subsunção formal ocorre no período da manufatura, tá? O processo de trabalho se transforma em processo de valorização, por quê? Porque está saindo de um processo de trabalho que antes era artesanal, conduzido de forma autônoma por trabalhadores isolados, né? Para um processo onde é processo efetivamente capitalista. Portanto, a jornada inclui o processo de valorização, certo? Na manufatura ainda não há modificações essenciais na forma real de produzir. Por que não há? Porque, como a gente disse, a revolução que se dá na produção, na produtividade do trabalho, ela advém de uma reorganização do trabalho, né? Seja com a cooperação, reunindo trabalhadores no mesmo espaço, seja com a divisão do trabalho, apenas particionando um trabalho que antes era complexo em diversas atividades parciais e mais simples. Então, não há efetivamente uma modificação no modo de produzir, né? No modo de produzir. Bom, então, o Marx vai dizer que a fase da manufatura está fundada sobre a subsunção formal do trabalho e, portanto, predominantemente sobre a mais-valia absoluta, né? Começa-se a dar à luz a mais-valia relativa. Então, todos os aspectos constantes, todos os aspectos que decorrem da cooperação e que decorrem da divisão do trabalho, todos esses aspectos que aumentam a produtividade do trabalho, quando isto ocorre nas indústrias que produzem as mercadorias consumidas pelos trabalhadores, então começa-se a dar à luz a mais-valia pela via relativa, tá? Veja que a mais-valia relativa, ela não supera a mais-valia absoluta, ela não desloca a mais-valia absoluta, né? São fenômenos que continuam acontecendo simultaneamente a depender da capacidade que o capitalista tem ou não de implementar esses métodos, né? Se o capitalista for capaz de intensificar o trabalho, ele vai intensificar. Se ele for capaz de prolongar a jornada, ele vai prolongar, e assim sucessivamente, tá? E aí o Marx vai chamar de subsunção real o processo que acontece na grande indústria, com base na introdução das máquinas, tá? Porque aí sim se modificou de forma fundamental a forma de produzir, né? Com a maquinaria, a subjetividade do trabalhador praticamente desaparece, né? Diferentemente da manufatura. A manufatura dependia muito ainda das habilidades, da destreza do trabalhador para que o produto final fosse um produto de qualidade. Na maquinaria, na grande indústria, isso não acontece mais, porque a máquina, né, é responsável por isso, né? O trabalhador vira um mero acessório de todo aquele mecanismo automatizado. Então, o processo de trabalho, que já havia se transformado em processo de valorização, agora sofre radical modificação no modo de produzir pela introdução da máquina, né? Então, a grande indústria está fundada predominantemente na mais-valia relativa. Agora, lembrem, pessoal, é preciso tomar cuidado e não confundir com isso, né? E não confundir isso. A introdução de máquina num processo produtivo individual dá a esse capitalista individual a mais-valia pela via extra, tá? E todo aquele fenômeno que a gente discutiu. Quando esta técnica, quando esta máquina se difunde por toda a indústria e permite o barateamento dessa mercadoria com a redução do tempo de trabalho socialmente necessário dessa mercadoria, ocorre, portanto, o barateamento dessa mercadoria no mercado. Ao acontecer isso, se essas mercadorias são mercadorias que fazem parte da cesta de consumo dos trabalhadores, aí sim nós temos a mais-valia pela via relativa, certo? Conclusões nós podemos tirar aí deste capítulo sobre a maquinaria. Bom, fazer uma conclusão geral aqui com todos os capítulos, né? Essa espécie de trilogia que eu mencionei para vocês. Bom, então, primeiro, vamos lembrar o seguinte: a cooperação, o que era a cooperação? A reunião de vários artífices no mesmo espaço, compartilhando meios de produção. Então, ela aumenta a produtividade do trabalho e, com isso, ela colabora para o processo de geração da mais-valia relativa. Sempre lembrando que isso acontece se estiver acontecendo na indústria que produz as mercadorias consumidas pelos trabalhadores.
A divisão do trabalho, ou seja, a repartição das atividades em atividades mais simples, também aumenta a produtividade e produz mais-valia pela via relativa, tá? E, finalmente, a maquinaria, ela modifica o meio de trabalho e, com isso, provoca um aumento da produtividade do trabalho jamais visto, produzindo também a mais-valia pela via relativa. A fase da manufatura, ela representa brutal aumento de produtividade em relação à fase do artesanato. Claro, né? O artesanato é a produção baseada no artesão, produção essa que era uma produção isolada, né? Uma produção onde a divisão do trabalho era muito incipiente e o artesão, ele conhecia o processo de trabalho por completo, do início ao fim. Havia, portanto, uma unidade entre o trabalho intelectual e o trabalho manual deste artesão, mas isso, do ponto de vista da produtividade do trabalho, é um efeito negativo, tá? Na manufatura, a produção baseada no trabalhador assalariado, onde a divisão do trabalho é bastante aprofundada, vem trazer, então, esse aumento brutal da produtividade do trabalho em relação ao trabalho do artesão, tá? Na manufatura, a cooperação e a divisão do trabalho são os principais responsáveis pelo aumento da produtividade, né? Na grande indústria, a principal responsável pelo aumento da produtividade é a máquina. Para o capitalista e para a sociedade enquanto consumidores, a manufatura e a grande indústria representam um aumento da produtividade do trabalho e, portanto, um barateamento das mercadorias que é desejável para o consumidor individual, certo? Mas para o trabalhador, né, a manufatura e a grande indústria representam um início, o desenvolvimento e a consolidação da subsunção, ou seja, da subordinação do trabalho ao capital. Processo que o Marx chama de subsunção do trabalho ao capital. E ocorre uma coisa que é bem importante aí, pessoal, em todo esse processo, que é uma espécie de desqualificação do trabalhador em relação àquele trabalhador artesão da Idade Média, né? Então, eu acho que é bem importante a gente aprofundar pesquisas nessa área dos efeitos que esse processo capitalista de produção traz sobre o próprio processo de conhecer, né? A própria forma do ser humano conhecer as coisas, né? Porque o trabalho no capitalismo é um trabalho muito simplificado, né? Requer muito pouco conhecimento do trabalhador, né? Mesmo o trabalho intelectual, pessoal, mesmo o trabalho intelectual, porque o trabalho intelectual cada vez mais é focado numa área absolutamente específica, né? Então, o cientista sabe muito sobre aquela coisa específica lá, por exemplo, da física quântica, mas ele não sabe sobre o resto da vida, né? Sobre o trabalhador intelectual da atualidade capitalista é muito diferente, esse cientista é muito diferente de um cientista ao estilo Marx, né? Vocês devem ter observado que o Marx é um tipo de intelectual e todos os intelectuais da época dele eram intelectuais muito complexos, né? O Marx, ele tinha um conhecimento bastante significativo de diversas áreas do conhecimento, muito diferente do cientista atual. O cientista atual, se ele é um cientista da área de ciências naturais, muito pouco ele sabe sobre as ciências sociais e vice-versa, né? Então, eu acho que é preciso mais pesquisa nesse campo de conhecimento, né? De qual o efeito que isso tem sobre o próprio ser humano, né? Qual o efeito que esses aspectos que consolidaram a produção capitalista têm sobre o próprio processo de conhecer. Então, acho que essa é uma coisa bem importante. Foge do nosso tema aqui, mas fica aí como um tema de pesquisa. Então, finalmente, o que é importante concluir é o seguinte, que cooperação, divisão do trabalho e maquinaria foram elementos históricos, fatos históricos, né, que produziram o aumento da produtividade do trabalho e, portanto, permitiram o aumento da mais-valia pela via relativa, certo? Então, nós vamos ficando por aqui. A próxima videoaula vai falar... Nós vamos pular alguns capítulos agora, tá, pessoal? Deixa eu até situá-los. Nós vamos pular toda a seção 5, tá? Pulamos toda a seção 5, que é a produção da mais-valia absoluta e relativa, e a próxima videoaula é uma videoaula que trata da seção 6, que é a seção sobre o salário, tá? Nós vamos tratar dos três primeiros capítulos da seção 6, certo? Então, eu fico por aqui e nos vemos na próxima videoaula. Até mais!